Oi gente, tudo bem? Esses dias eu tava meio sem nada pra assistir e aí fiquei procurando todos os serviços de streaming que eu assino e tudo mais, o que tinha de legal pra ver. E aí é que eu me deparei com uma animação da DC chamada Injustice, que sim, é baseada naquele jogo de videogame e numa série de HQs que tem o mesmo nome. E bem resumidamente, bem por alto mesmo, a ideia central dessa animação e enfim da HQ e do game é criar um motivo pra botar o Batman, o Super-Homem, o Flash, a Mulher Maravilha e todo mundo pra cair na porrada. Tá, eu sei que não é só isso, mas também é bastante disso, né, gente? Vamos falar a verdade. Acontece que essa premissa ela vem bem a calhar no momento em que parece que uma galera esqueceu que a cultura pop é um reflexo da sociedade, da política, da economia e de tudo aquilo que cerca a gente. Afinal de contas, basta a gente pensar que roteiristas, produtores e as editoras, elas usam a ficção para discutir problemas contemporâneos, elas não estão discutindo um mundo que não existe. E tá, fiz toda essa introdução, mas é pra quê mesmo? É que eu já decidi que eu vou desagradar aquela galera que adora vir falar: ai, não mistura política nos meus heróis? Sinto muito, querido, vou misturar sim. A real é que eu quero mostrar pra vocês como Injustice, seja a animação ou os quadrinhos, é uma aula de política que fala muito sobre totalitarismo. E isso é bem evidente, mas eu quero reforçar isso daqui. Mas antes de eu continuar, deixa eu pedir só um momento. Eu vou fazer aquele pedido de todos os vídeos. Deixa um like, assina o canal, ativa o sininho, dessa forma você vai ficar sabendo de todas as novidades. Aproveita e responde aí nos comentários. O que você acha da presença e da discussão de temas políticos na cultura pop? Meu nome é Luiz Prisco e esse é mais um vídeo do canal. Se você acompanha a página Nerd Boomer lá no Twitter, você infelizmente e com certeza já se deparou com algum protesto histérico de algum nerd gritando "ai, lacração!" para qualquer tentativa de expor uma questão social em um produto da cultura pop. Recentemente houve uma onda de protestos completamente descabidos, aliás, porque uma série da Amazon Prime Video que vai falar sobre o Senhor dos Anéis, que ainda nem estreou, ela vai ter elfos negros. E, de fato, a obra do Tolkien não coloca elfos como negros, mas a adaptação feita para a TV é um reflexo da sociedade atual, e não das ideias e tudo que o Tolkien escreveu. É uma adaptação, não uma reconstrução ipsis literis. Acontece que quando essas questões sociais, políticas, econômicas, socioeconômicas, ou como você quiser chamar, elas aparecem no mundo dos super-heróis, a choradeira é ainda maior. É sempre, ai, não coloca política no meio que estraga. Então, de novo eu preciso lembrar pra vocês. Tudo é política. Viver em sociedade é política. Produzir arte, seja ela arte sacra ou arte pop, é política. E grande parte do sucesso desses personagens que hoje dominam a cultura pop se deve ao seu uso como instrumento de propaganda política, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro gibi do Capitão América, que se chamava Captain America Comics #1, foi lançado em 1941 e trazia na capa o herói dando um soco na cara do Hitler. Isso mesmo. E era um período ainda que os Estados Unidos não tinham de fato entrado na guerra, antecedeu mais ou menos a um ano ao ataque de Pearl Harbor. Porém, eles já usavam essas ferramentas como propaganda antinazista e antifascista. E isso valia para tudo, para os quadrinhos, para o cinema, para os programas de rádio. Todos os meios populares naquela época dos Estados Unidos, eles tinham como essência essa questão da propaganda anti-guerra. E eventualmente até mesmo a propaganda anticomunista, que foi muito forte e que gerou até perseguições a autores e atores e, enfim, escritores, roteiristas, a todo mundo que fazia parte da cultura pop dos Estados Unidos. Aqui eu acho que cabe uma informação bastante interessante. Recentemente eu li um gibi que se chama Superman's Maga Clan, que foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 2019, se eu não me engano chegou aqui no Brasil em 2021. Ele faz parte daquele selo DC Teens. E na história, tem um jovem Superman que ele ainda não sabe direito quais são seus poderes, está tentando descobrir sua origem, e ele ajuda uma família de ascendência chinesa a lidar com o preconceito e o extremismo de um grupo chamado Clã da Cruz Cadente. Uma referência àquele grupo extremista que, enfim, eu não vou falar aqui o nome deles porque eles não merecem ser nomeados. E enquanto ele está se descobrindo, né, entendendo qual é a origem de seus poderes, quem ele é, o Superman mergulha em uma aventura contra o racismo e a xenofobia do grupo, que culpa essas famílias sino-americanas por tudo de errado que deu na vida deles, e não a eles próprios, e tenta evitar qualquer contraste, qualquer convivência com diferenças sociais e culturais. Vale citar que logo nas primeiras páginas dessa revistinha, o Superman ele dá um soco na cara de um soldado nazista. E o roteiro ele é feito pelo sino-americano Gene Luen Yang, eu espero que minha pronúncia esteja certa. E é uma adaptação de um episódio de As Aventuras de Superman, um programa de rádio que fazia muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 40. E adivinhe,
também foi uma importante arma de propaganda anti-guerra e de ideologias políticas nos Estados Unidos naquela época. Mas beleza, o que Injustice tem a ver com isso mesmo? Peraí que eu vou explicar, eu prometo. A animação Injustice e a revista em quadrinho, elas têm algumas diferenças, principalmente na parte final. A animação, na real, é bem mais fraca e está disponível na HBO Max, porque eu não tinha falado isso antes, mas é importante. Ela é bem mais fraca que os gibis que foram lançados em 2013, mas em linhas gerais, as histórias têm mais semelhanças que diferenças, a gente pode dizer. E a trama principal é a mesma. O Coringa, né, sempre ele, resolveu sair de Gotham e ir para Metrópolis. E lá ele acaba armando um plano e matando a Lois Lane. Acontece que a Lois Lane estava grávida do Superman. E o Superman tinha acabado de descobrir isso. Então no dia que ele descobriu que ele ia ser pai, o Coringa mata a Lois Lane. E bom, vocês imaginam a confusão que isso criou na cabeça do Superman. Inclusive, essa ideia, ela aparece ali mais ou menos naquela cena final de Liga da Justiça de Zack Snyder, né? Quando eles estão perseguindo o Superman, que está completamente abalado com tudo, enfim, que virou um vilão. Grava isso, que isso é importante. O plano do Coringa usava o gás do espantalho para fazer o Superman ter uma completa alucinação e ele acaba levando a Lois para a morte. E além da morte da Lois Lane e do seu filho, o Superman tem que lidar com o fato de que o Coringa colocou uma bomba que destruiu toda a cidade de Metrópolis. Isso tudo, é claro, deixa o Superman completamente abalado e ele toma uma decisão que a gente não esperaria de um herói. O Superman invade a prisão e mata o Coringa. Uma cena bastante sangrenta e bem forte. A partir da morte do Coringa, né, assassinado pelo Superman, o herói ele começa a rever todos os seus posicionamentos. E um dos principais posicionamentos do Superman, como um símbolo de justiça, é que ele não matava. E apesar dele ter super força, dele ter um poder muito gigante, ele levava aqueles seres que ele subjugava à justiça. Ele não os executava. Só que o Superman decide mudar um pouco a visão dele. Ele decide que ele vai para um outro lado. E a partir desse momento, se colocam dois heróis em posições antagônicas. O Superman de um lado e o Batman do outro. Ao matar o Coringa, Clark Kent, ou Superman, né, ele acaba atendendo a uma demanda reprimida de uma parte da sociedade e até mesmo dos heróis que são ali retratados. Muitos deles não acreditavam na possibilidade de que só fazer a justiça, só prender, só levar para uma prisão, o Arkham Asylum, ou alguma outra prisão que existisse ali fosse suficiente. Que de fato era preciso cortar o mal pela raiz, matar aqueles vilões. Uma ideia meio... aquela história de bandido bom é bandido morto, sabe? Os papos aí que são extremamente populistas e acabam agradando a parte de uma população. Pois é isso mesmo. Comparado com a situação política atual e nos debates que existem, a gente pode falar que o Batman, justo o Batman, o bilionário que sai batendo em todo mundo pela cidade, né? Ok, isso vai ser bem contraditório com o que eu vou falar. Mas nessa história, assim, ele defenderia o lado dos direitos humanos. Isso é bem entre aspas, porque como eu falei, o Batman é um bilionário que sai quebrando o braço de todo mundo e batendo em todo mundo, geralmente pobres, criminosos, pelas ruas de Gotham. Mas acontece que o Batman, ele continua com a sua principal filosofia, ele não mata. O herói prende e mesmo que o criminoso fuja e volte a cometer os atos criminosos que ele cometia antes, o Batman continua defendendo que ele tem que ser preso e responder pela justiça. Que não vai ser ele, Batman, que vai defender qual é a punição daquele criminoso. É o código de leis, é a justiça daquela sociedade que vai falar quem é e qual é aquela punição. E isso são os lados antagônicos de Batman e Superman Injustice. Superman acha que ele tem que agir com as próprias mãos, fazer a justiça, seguir um próprio código de conduta, que estaria acima das leis dos países, das noções, de todas as legislações construídas. Enquanto o Batman não, acha que a função dos heróis é auxiliar as autoridades a combater o crime. Acontece que, como a gente sabe, o Superman é um dos seres mais poderosos do universo, se não o mais. Então, como se colocar contra a uma decisão dele, principalmente quando ele toma essa decisão completamente pautado pela emoção, e encontra um respaldo usando quase como uma política populista para agradar essa sociedade ali retratada. E assim, Batman e Bruce Wayne e Clark Kent, eles rompem essa amizade de muito tempo. E eles se colocam em lados opostos dessa briga aí por quem vai governar o planeta e como vai se governar. O Superman, então, ele vai até as Nações Unidas e declara uma espécie de cessar-fogo global. E quem desobedecer essa ordem será punido. E quem vai definir a punição é o próprio Superman, porque agora são os critérios dele que decidem o que é certo e o que é errado. É interessante que logo na primeira página das histórias em quadrinhos, a gente vê o Batman, né, falando sobre a transformação que essa ideia do Superman causou na sociedade.
ele fala sobre uma certa falsa sensação de paz. Ele diz assim: nosso mundo agora é governado pela mão de ferro de um homem de aço. Para além de uma frase de efeito, que quadrinhos são cheios de frases de efeito, aliás, a ideia é que a gente precisa entender aqui que ele está falando especificamente sobre como o Superman se torna um tirano. E aqui eu vou fazer outra pausa. Todo mundo que acompanha o mundo dos heróis sabe que existem vários arcos, várias histórias que exploram diferentes lados desses personagens. Eu tô só enfatizando isso para não vir aqui alguém falar: olha, ele tá falando que o Superman é um ditador. Não é. Mas nesse arco de Injustice, sim, ele é. E é isso que eu vou explicar aqui agora. Porque o que torna mais interessante aqui é que o Superman ele é trabalhado como uma alegoria do totalitarismo, né? Ele se torna um ditador por meio de sua força, de seu poder autodestrutivo, de ser o ser mais forte do universo. Ele impõe por meio da força o seu modelo, criando uma tirania que ele vira um rei. Em uma passagem da HQ, o Aquaman fala pra ele: você não percebe que você está construindo o seu reinado na base da força, você só ainda não entendeu que você quer ser rei, e aqui em Atlantis você não vai ser rei, porque afinal aqui a gente já tem um rei. E é isso que é muito interessante em Justice, né? O Superman se tornando um ser totalitário, completamente agressivo, um ditador na melhor acepção da palavra, mesmo achando que ele estava fazendo algo para o bem da humanidade. Ao impor o seu modelo político-judicial, ele impõe, na verdade, uma política de extermínio. Quem discorda dele será morto. É mais ou menos uma alegoria que a gente possa falar para uma certa política que eventualmente é defendida de que a polícia deve matar os bandidos e não prendê-los. De que aquelas pessoas que cometem crime, elas não devem ter direito. E aí, eu sei que muita gente pode falar assim: mas por que você está defendendo o bandido? Não se trata de defender um bandido ou defender o ato criminoso. Não é nada disso. Se trata apenas de uma reflexão e pensar que cometer erros é algo que faz parte da humanidade. Erros devem ter punições. Se você comete um erro, como por exemplo agredir uma pessoa numa premiação, você tem uma punição, que foi o que aconteceu no caso do Will Smith, por exemplo. Mas se você assassina uma pessoa, você também deve ter uma punição. E cabe ao conjunto da sociedade definir qual é essa punição. Algumas sociedades colocam a pena de morte, mas é o Estado, a justiça, que define que aquela pessoa deve ser morta. Outros falam em prisão perpétua, outros em 30, 40, 50 anos de prisão. Mas não é uma decisão do agente que está ali na hora, que é ele que escolhe se pode matar ou não. É isso que é a ideia da defesa dos direitos humanos. Não é você abolir ou abonar a pessoa de pagar pelo crime, mas sim entender que os erros fazem parte. Imagina só uma situação hipotética. Você está dirigindo seu carro depois de tomar 2, 3 cervejas e acaba participando de um acidente. Se essa lei do bandido bom é bandido morto, se você provoca esse acidente, você passa a ser um bandido perante a lei. Você cometeu um ato ilegal. E imagina se você fosse assassinado por isso. Será que não tem uma distorção aí? A ideia de você ter um Estado democrático de direito, que funciona baseado em leis, em processo judicial, em direito de defesa, mas que ao mesmo tempo, no final, você vai ser punido, mas de maneira justa pelo ato que você cometeu, ele é, na verdade, uma garantia. Para que o Estado, né, ele é quase uma garantia liberal, porque ele impede que o Estado, ou uma força maior, né, mais poderosa, como no nosso mundo é o Estado que detém o monopólio da violência legítima, diria Max Weber, essa é a ideia de impedir que o Estado use dessa violência contra você. Que você possa se proteger desse ato do Estado. Que a polícia, que é um agente do Estado, não possa te matar. Que você tenha direito à defesa e ser punido da maneira adequada. E mantendo o seu direito à vida. Eu acabei dando uma fugida do tema, dando uma tergiversada, mas eu acho que ainda está conectado com o que eu estou trazendo aqui. E voltando para Injustice, eu acho que fica claro que ceder minimamente ao autoritarismo e termina inevitavelmente com uma ditadura, uma tirania. Em uma das cenas, o Superman fala: eu só fiz uma morte, eu só cometi um assassinato que salvou milhões de pessoas. E o Batman responde pra ele: sempre começa com uma morte. O que é muito interessante notar também nessa série é ver como até um super ser, que é o símbolo da justiça e da correição, ele também pode ser corrompido pela tirania, não é mesmo? Mas eu quero enfatizar outra coisa aqui e voltar um pouco para tentar amarrar esse vídeo. Os dois exemplos que eu dei, tanto Injustice quanto o Superman Esmaga Clã, mostram perfeitamente que o mundo dos super-heróis, assim como toda a cultura pop, eles discutem, no fundo, por meio de fantasia, por meio de alegorias e metáforas, dilemas políticos da nossa sociedade. Assim como o recente filme The Batman, que eu vou deixar o card aqui, ó, da crítica que eu fiz, ele aborda o extremismo contido nesses fóruns de ódio que tem na internet, né?
E debater a política não é só discutir a política partidária, em quem votar para presidente, ou qual é o seu candidato preferido para governador, deputado, que seja. Debater política, no fundo, é debater quais são as bases da nossa organização social. Como a gente entende e se organiza na nossa sociedade. Por isso que esses vários aspectos, eles acabam aparecendo na cultura pop, porque eles estão do nosso dia a dia. São dilemas que nos cercam, perguntas que nos fazem. Por isso que eu emito opiniões aqui baseado com as coisas que eu entendo, como eu entendo o mundo. E vocês, claro, podem discordar ou concordar, porque vocês também vão entender o mundo de uma forma diferente. E é por isso que eu acho que, assim, na boa, não fica surtando quando alguém apontar as questões políticas contidas na história do seu super-herói. É isso que é a base de qualquer história, ela refletir a sociedade atual. E a sociedade também reflete questões, dilemas e ações políticas. Por isso, os super-heróis sempre discutem política. Pode ser que você não goste do que eles estão falando, mas aí é uma questão sua, não é mesmo? Se você tem entre 16 e 18 anos ou completa 16 anos até 2 de outubro, você já tirou o seu título eleitoral? E se você tem mais dessa idade, você já viu se a situação do seu título de eleitor está regular? Esse ano, 2022, é um ano de eleições no Brasil e é muito importante que você decida por você quem vai governar. Eu não vou falar aqui sobre candidato, quem é melhor, quem é pior. Eu tenho as minhas opiniões, você tem direito a ter as suas, mas é importante que você faça ouvir as suas opiniões, que você vote e não deixe os outros decidirem por você.